Você acabou de abrir o Prime Streaming Flix Plus Max e a página inicial já te oferece literalmente milhares de capas de filmes. Mas para não perder tempo, você se propôs a um desafio. Vai ler apenas a sinopse dos 2 primeiros filmes que aparecerem e terá que escolher um deles para assistir pelas próximas 2 horas. O filme número 1 oferece um resumo dizendo: Maria Palmer está cansada de sua vida na cidade grande e resolve ir morar na cabana de seu falecido pai, mas descobre que os vizinhos são muito mais hostis do que podia imaginar. Enquanto luta para sobreviver, ela descobre o segredo de seu pai que revelam que ele não era quem ela acreditava que fosse. Já o segundo filme oferece um resumo ainda menor. Em um mundo dominado por criaturas letais, sobrevive apenas quem ficar em absoluto silêncio. Em qual você clica? Para quem escolher a opção 1, você conseguiria repetir todo o resumo que eu acabei de falar? Provavelmente não, mas você lembra do resumo do segundo filme? Aqui tá a chave de uma das grandes mudanças dos filmes de terror recentes. O conceito se tornou mais importante do que os personagens. Quem liga pra Maria Palmer? A gente nem sabe quem ela é, mas todos queremos saber como a gente sobreviveria no mundo e que a gente não pudesse fazer um som sequer sem atrair criaturas que acabariam nos matando. A gente até pode se identificar com esse pedaço da história da Maria que a sinopse ofereceu, mas a verdade é, quantos filmes parecidos com esse a gente já não viu? Uma mulher protagonista, uma cabana no meio do nada, serial killers a perseguindo, segredos sendo revelados. Esse filme não parece trazer nada de novo. Mas o segundo filme traz uma proposta totalmente diferente, que não mexe apenas com o mundo de um personagem, mas sim com o mundo todo. Uma distopia diferente do que já vimos antes, com um conceito novo que é intrigante e nos deixa curiosos. O que eu faria se eu estivesse preso num mundo onde o som fosse perigoso? Quando o filme consegue fazer a gente se perguntar isso, ele já nos ganhou. Drácula, Frankenstein, Jason Voorhees, Michael Myers. Você conseguiu visualizar a imagem de todos esses personagens? Reconheceu eles? E já Norman Nordstrom, Chris Washington, Adelaide Wilson, Bathsheba Sherman. E esses, você lembra deles? Nem eu lembrei e tive que ler aqui no roteiro. E pra quem ficou curioso, esses são os personagens de O Homem nas Trevas, Corra, Nós e Invocação do Mal 1. Isso foi só um exemplo, mas vocês conseguem lembrar de algum personagem icônico como os serial killers dos slasher dos anos 80 e 90 que foram introduzidos em algum filme de terror recente? Pois é, eu não tô falando que não existam, mas que são tão poucos que a maioria de vocês com certeza teve dificuldade em pensar em 1 ou 2 nomes. Nos anos 90, o cinema ainda era muito novo. Mesmo que já existisse há mais tempo, ele não era algo popular e de fácil acesso como hoje. Na verdade, nem hoje ele é tão fácil acesso assim, mas a questão é, tudo era novidade. Os slasher, os filmes de terror com muito gore, que é a violência gráfica, os efeitos práticos que aterrorizavam todo mundo que ia assistir, os plot twists que deixavam todo mundo de queixo caído. O que pra gente hoje é normal e até clichê, naquela época ainda era muito recente. Então, quando os filmes de terror deixaram de ser sobre os monstros da Universal e passaram a ser sobre seres humanos perseguindo e matando outros humanos em massa, reflexo dos medos daquela sociedade, isso funcionou muito bem. Se vem dinheiro, vem as cópias, e por isso temos ali 3 décadas do terror que são recheadas de personagens icônicos, principalmente vilões. Esses personagens eram o que faziam as pessoas assistirem às sequências, não apenas indo nos cinemas, mas alugando as fitas VHS para ver em casa. Por isso, franquias ficaram tão comuns naquela época. Era mais fácil convencer uma pessoa a escolher um filme entre as centenas de opções na locadora se eles imediatamente reconhecessem o nome da franquia e o personagem na capa. Mas a forma que as pessoas consomem os filmes mudou drasticamente de lá pra cá, e isso influencia diretamente nas histórias que são contadas. Filmes são arte, claro que são, mas eles também são produtos com finalidade de lucro. Então uma preocupação central deles sempre é como fazer esse filme ser bem aceito pelo público, não necessariamente nas críticas, mas em bilheteria e vendas. Naquela época eles tinham que entender como fazer as pessoas saírem de casa, irem até uma locadora, escolherem o filme deles e levarem pra casa. Hoje em dia eles têm que entender como fazer a gente escolher a capa do filme deles entre milhares de opções, na Netflix, no Prime Video, na HBO Max, na Globoplay, na Telecine. Vocês pegaram o espírito. Responde pra mim, como você decide que filme assistir em algum streaming? Lê sinopse por sinopse de todos que aparecem? Ou você faz uma seleção primária pelas capas? Você assiste aqueles trailers que eles disponibilizam? E assiste o trailer todo ou só os primeiros 5 segundos? Todas essas variantes têm que ser levadas em conta quando eles estudam o comportamento da audiência. Então, no final das contas, eles têm apenas 3 chances de conquistar você pra assistir o filme. Com a capa, a sinopse e o trailer, nessa mesma ordem. É indiscutível que filmes de franquia continuam fazendo muito sucesso hoje em dia. Mas e os estúdios que não têm franquias? E os roteiristas que têm ideias originais? E os diretores que querem contar novas histórias? Bom, eles precisam de um filme que possa ser resumido em uma única frase, que seja instigante, te deixe curioso e consiga resumir bem o núcleo básico da história. Se fizer barulho, você morre.
Nesse mundo, quem olha para a criatura comete suicídio instantaneamente. Uma entidade sexualmente transmissível vai te perseguir até a morte, a não ser que passe adiante. Não apenas eles têm que ser resumidos na menor quantidade de palavras possível, mas tem que ter algo único que desperte o interesse do público. Pânico fez o sucesso que fez em 1996 porque foi um dos primeiros filmes a admitirem alto e bom som. A audiência sabe tudo sobre filmes de terror e nós sabemos que eles sabem. What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Depois disso, as coisas foram entrando no loop, porque agora a gente sabe que eles sabem que nós sabemos. Parece confuso, mas eu sei que você entendeu. Mas o que isso quer dizer na prática? Que todo mundo, até que nem gosta de filmes de terror, já conhece os clichês e sabe o que esperar da maioria dos filmes de terror. Os produtores e criadores dos filmes estão ligados nisso. Eles sabem que precisam se afastar do esperado se quiserem captar nossa atenção com uma nova história. Você aceita ver um slasher clichê se for trazer o Michael Myers de volta, mas se for a mesma história sem ele e com a Maria Palmer, você não tá nem aí. Por isso, algo novo deve ser estabelecido, o que faz o conceito ser mais importante do que os personagens. Você pode até gostar deles e voltar por eles numa sequência, mas você só vai assistir o primeiro filme por causa do conceito. It a Coisa é um ótimo exemplo. O que nos levou no cinema no primeiro filme foi a premissa de um palhaço assassino indo atrás de um grupo de crianças. Claro, ele já contava com o fator da nostalgia, já que já existia uma versão mais antiga e tem um livro no qual ele é baseado, mas esse filme não quebrou recordes de bilheteria e levou milhões de pessoas ao cinema só por causa do Stephen King e do Tim Curry. Depois de ver o primeiro filme, o que fez as pessoas voltarem foram os personagens. Pennywise é um vilão muito bom, mas a maior promessa desse segundo filme era conhecer a versão adulta das crianças. Mas pra gente conhecer esses personagens, a gente teve que se interessar pelo conceito primeiro. Mas por que o filme tem que ser resumido em uma frase apenas? Bom, quanto espaço a Netflix oferece para sinopses dos filmes? E quantas dessas poucas linhas vocês realmente leem antes de desistir e pular para a próxima capa? O bom do filme poder ser resumido em tão poucas palavras é que é mais fácil recomendar para os amigos. Lá no começo do vídeo, quando eu perguntei pra vocês como vocês escolhiam um filme pra assistir em streaming, quantos de vocês responderam eu busco por indicações? Melhor do que entrar na plataforma e ficar eternamente procurando é já entrar lá sabendo o que vai assistir. E pra isso, muitos filmes dependem de ser recomendados. E por isso também, quanto mais fácil é conseguir resumir esse filme, mais fácil é convencer outra pessoa a assistir. Viu? Tudo se encaixa. Se 10 pessoas fossem resumir o filme da Maria Palmer, cada um deles ia fazer um resumo diferente. Alguns iriam exagerar e passar 5 minutos falando. Isso porque não tem um ponto central na trama. Já se essas 10 pessoas fossem resumir Um Lugar Silencioso, provavelmente todos os resumos seriam bem parecidos, porque todo mundo entendeu qual o ponto central da trama, que faz ela se diferenciar de todos os outros filmes. Logo, o que faz valer a pena assistir esse filme. É claro, isso não significa que não existam filmes antigos de terror que valorizaram mais o conceito do que os personagens, ou que não existam filmes recentes de terror que sejam verdadeiros estudos de personagem. Lembrem, filmes são arte e a arte é subjetiva, não há regras que eles têm que seguir, apenas padrões a serem notados. Essas mudanças nas formas como as histórias são consumidas sempre impactam nas próprias histórias, e isso é normal. Se pararem para analisar a história dos filmes de terror ao longo dos últimos 150 anos, vão ver muito claramente ondas de certos tipos de conteúdo que sempre refletem o mundo naquele momento, como os filmes de zumbi ou os found footage dos anos 2000. Agora a gente vive num mundo em que as pessoas têm acesso rápido a milhares de filmes, muito mais do que uma pessoa só conseguiria assistir, e a indústria precisa se adaptar a isso. Esse daqui é só um dos exemplos de como ela se adaptou. Isso significa que os filmes de terror antigos eram melhores do que agora, ou vice-versa? Não, significa que eles são diferentes. E que bom! Imagina se a gente ficasse pra sempre preso em uma só narrativa, ou no mesmo grupo de personagens. A arte sempre muda, e cabe a nós entender o que isso quer dizer. Se vocês quiserem continuar vendo mais sobre isso e continuar vendo mais análises, dá uma olhada nessas aqui que podem te interessar. Eu te vejo lá.